Difusora Notícias. 7h42, estamos de volta com o nosso Difusora Notícias, ao vivo por aqui. A gente vai até as 8 da manhã com entrevista ao vivo nos nossos estúdios. A gente vai bater um papo sobre um assunto que poucas pessoas acreditam que tem informação, né? Mas a gente vai levar essa informação porque é sempre importante. A gente está vivendo o mês de abril e esse mês de abril é um mês voltado à prevenção e combate à cegueira, conhecido como Abril Marrom, onde a gente tem aí as sociedades brasileiras de retina e vítreo e de diabetes se unindo para mostrar à sociedade e falar um pouquinho sobre essa condição, né, que acomete os olhos e pode ser detectado preventivamente, para evitar perdas irreversíveis da visão. E a gente recebe aqui nos nossos estúdios para um bate-papo o Eurides Silveira de Freitas, ele que é o presidente do Instituto de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental do Mato Grosso do Sul, e também a psicóloga Paula Neres, onde a gente vai bater um papo a respeito desse assunto importante. Primeiramente, Eurides, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Henrique. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Difusora. Paula Neres, prazer falar com você, bom dia. Bom dia, muito prazer. Prazer, Henrique, prazer, ouvintes. Bom, eu queria que o Eurides, que tem um contato com a Paula já há bastante tempo, inclusive ela já participou de eventos importantes como palestrante, queria que você contasse um pouco a respeito da história dela, antes da gente entrar no Abril Marrom, né? Ou ela também falasse, enfim, vocês decidem o que seria legal antes da gente falar do Abril Marrom. Então, né? a doutora Paula Neres é psicóloga, tem 23 anos, é deficiente visual e ela veio numa parceria conosco, ela é voluntária do Instituto, né? E a gente veio fazendo um trabalho junto, né? Então, nós já fizemos diversas palestras motivacionais. Hoje ela tem uma agenda numa escola, né? 2 palestras, né, doutora? Isso, de manhã e à tarde. Hoje ela tem 2 palestras numa escola e nós começamos a fazer esse trabalho, né, em parceria. E acredito que daqui uns dias ela vai estar coordenando um projeto nosso, né, do Instituto, que é relacionado ao meio ambiente. E a doutora Paula, quando ela veio, se ofereceu como voluntária do Instituto. Na realidade, por ela ser psicóloga, ela queria atender as mães das crianças autistas, né, que é o projeto de ecoterapia da exposição. Sim. Aí, de antemão, nós achamos bacana, tal, que seria uma ideia boa. Aí, depois, nós demos uma olhada, né, assim, nós não temos uma estrutura física, né, boa para fazer esse atendimento. Nós não temos uma sala, né? Então, aí nós vamos levar um outro projeto lá para a ecoterapia, nós vamos levar um projeto de artesanato, né? E a doutora Paula vem coordenar um outro projeto nosso, né? Que aí, de repente, ela pode até ir na ecoterapia, bater um papo com as mães, né? Com as mães das crianças autistas, né? E dos pacientes da ecoterapia. Mas, na realidade, ela vai entrar num outro projeto nosso que é relacionado ao meio ambiente. Importante tudo isso. Agora, você é de Três Lagoas? Sou natural daqui. Então conhece bem, né, a situação toda. E aí, Sim. você com 17 anos, você ficou cega. Isso. Como é que foi essa transição? Você tinha quantos por cento de visão desde pequenininha, quando você foi se desenvolvendo, foi perdendo gradativamente, até você ficar... você é 100% cega hoje? Sim, o meu processo, na verdade, começou no nascimento, né? O meu problema se chama retinopatia da prematuridade. Porque nasci antes do tempo, ansiosa desde sempre, e aí desenvolveu as consequências na minha visão. Então, eu sempre fui uma pessoa com deficiência visual, tinha baixa visão, ou seja, as porcentagens, como você disse, da visão eram menores do que as pessoas com visão típica, né? Visão normal. E, mais ou menos na minha vida, eu cheguei a ter no máximo 30% da visão. É que foi gradativamente, né, diminuindo, os problemas foram se agravando. E aí, com 16 anos, veio a sinalização de que o problema tinha voltado.
E o processo foi um processo de luto, né? A gente esquece que uma perda, nesse sentido de um órgão, de um sentido, também é um luto. Mas eu acredito que foi uma transição possível, difícil, mas que a gente deu conta. E aí, é uma situação que a gente sabe que a família toda se envolve, né? Exatamente. Exatamente. Rede de apoio estendida, a rede de apoio nuclear, que é a família que mora com a pessoa com deficiência, a rede de apoio estendida, que são os amigos, a escola, no caso de criança ou adolescente, ou a faculdade, ou o trabalho também, né? E a psicologia, como é que surgiu na sua vida? A psicologia veio exatamente nesse momento. Eu estava em uma transição de modos de ser e estar no mundo, e a psicologia veio com uma forma de poder ajudar essas pessoas que também estavam passando por isso, como uma chance de dar uma contribuição social, né? Então, te ajudou 100% nesse processo? Com certeza. E foi, eu acho que o que fez o pilar da minha percepção hoje de humanização, de uma percepção de mudança social, que é possível sim, por mais que seja devagar, mas que é possível. E o Abril Marrom, o que você falaria para as pessoas que nos acompanham, né, nesse mês de prevenção e combate à cegueira? Então, o Abril Marrom, ele é uma campanha que, como você disse, foi idealizado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, lançada no ano de 2016. E o que acontece? A gente está falando sobre a prevenção do extremo, que é a cegueira, né? Porém, a gente tem que lembrar que a saúde ocular não envolve só a cegueira, né? É quem usa óculos, é a prevenção da criança que está na fase escolar, que às vezes apresenta uma dificuldade de ver o quadro. É tudo que se relaciona à saúde oftalmológica. E quando não é possível mais fazer algo, também se refere à reabilitação, a esse novo modo de ser e estar, né, em uma nova fase da vida, reaprender, aprender a fazer coisas novas. O que acontece com você na prática, né? Você viveu isso e vive isso diariamente. É uma descoberta nova para você? Sim. Claro, no início eram descobertas diferentes, porque eu estava no início da reabilitação, que acabei fazendo com ajuda mesmo, muito caseira. Minha reabilitação foi da família, pesquisando na internet. E hoje, eu costumo dizer que quando a necessidade aparece, a gente dá um jeito. Ou seja, a gente descobre novos caminhos de realizar da mesma forma, descobre informação, busca a rede de apoio ampliada e se dispõe a aprender, que eu acho que isso também é muito importante, a pessoa se dispor a estar aberta às novas experiências, né? E o dia a dia, por exemplo, o Braille, para você, você já tinha contato desde antes ou você teve que aprender também no meio desse processo todo? Ih, menino, uma novela. Eu, na verdade, sabia o que era Braille, né? Tinha aquele contato superficial que a gente tem, as famosas bolinhas que tem nas caixas, né? Mas depois que eu fiquei cega, eu acabei tendo que aprender pela internet. Por uma infinidade de questões, enfim, eu estava saindo da rede estadual e tal, não teria possibilidade de fazer pelos órgãos públicos, só que eu precisava aprender, eu precisava chegar na faculdade com algo a mais ao meu favor, caso surgisse um material especializado, né? E aí eu aprendi com o auxílio da minha irmã, em mais ou menos um mês já estava lendo fluentemente, digamos assim. Tinha essa necessidade, né? Exatamente. Não tem jeito. Tem que aprender rapidamente. E isso tudo, hoje, você, no seu dia a dia, como é que você lida com isso? Hoje eu acho que eu tento passar para as pessoas o que eu sempre digo que é semear as coisas positivas. Porque, Henrique, na sua vida tem desafios? Todo mundo tem, né? Exatamente. A questão de nós, pessoas com deficiência, é que esse desafio fica mais palpável na nossa realidade. Porque a gente foi construído historicamente com uma sociedade excludente, que esquecia das diferenças, né? E hoje nós estamos tentando reverter isso. Mas o meu dia a dia é como de qualquer outra pessoa. Eu trabalho, estudo, namoro, tenho família, enfim. Tem boleto? Todos temos muitos, né? Muito. Mas quando você tinha os seus 13 anos, 14 anos, você imaginava
Que Não. você chegaria, que você faria uma faculdade? Você já tinha em mente uma faculdade? Então. Não fosse essa área da saúde, que fosse uma outra área, você já vislumbrava alguma coisa Já. pro seu futuro? Já. Essa questão do desenvolvimento intelectual, de fazer uma faculdade, sempre foi um estímulo da minha mãe e do meu pai, né? Porque a gente sabe que a educação é muito importante no nosso país, por mais que estejam surgindo novas profissões, porém é importante a profissionalização. E por incrível que pareça, a minha ideia era ser jornalista. Legal. E aí a vida mudou, mas eu sempre também tive uma paixão pela psicologia. Então, a sementinha brotou no momento que eu precisava de uma mudança, assim. Isso é muito bom. Eurides, a gente sabe que essa informação a gente tem que passar e para as pessoas se cuidarem, né? A gente vê, por exemplo, a diabetes é uma doença muito séria e que muita gente não tá nem aí, né? Tem diabetes, vive na unidade de saúde, às vezes tem que entrar na insulina e não quer, aí fica aquela alteração, às vezes perde algum membro, né, inferior. E o extremo pode causar uma cegueira, por exemplo. Né? Exatamente. E é uma doença antiga, a informação tem para muita gente, mas tem muita gente que simplesmente não liga. Ignora, né? Ignora. Sim. Então a gente sabe que esse tipo de assunto é importante, né? Levar informação para as pessoas, independente de qualquer coisa. Outras doenças, o glaucoma, por exemplo, né? Que é uma doença importante, que tem que ter um acompanhamento. Silenciosa também. Já imaginou uma pessoa de mais idade, né? Que por conta de desleixo, enfim. Às vezes depender de poder público também, não tem condições de pagar um oftalmo, uma consulta, exames, os colírios, que são absurdo, né? Caros demais, e não é acessível para todos. E muitas vezes o poder público não consegue dispor desse colírio que é de alto custo, de repente. E muitas vezes as pessoas acabam deixando de lado, né? E é triste uma pessoa que teve uma vida ativa durante muito tempo e aí por conta de doença chega aí uma perda de visão, às vezes não total, mas 60%, 70%, né? Porque as condições ficam realmente difíceis. Sim. Então é importante gerar esse alerta para as pessoas cuidarem da sua saúde, né, doutora? Sim, e a parte também importante é de que, ok, não teve o acesso, não foi possível prevenir, então cuida a partir do momento que descobre. Porque eu vejo muito o discurso das pessoas de que, mas eu já tô doente, eu já tenho isso, não tem como mais reverter. Ou quando acaba adquirindo a cegueira, né, se tornando uma pessoa cega, acaba não tendo um processo de reabilitação e ressocialização positivo. Aí você vê aqueles idosos que não querem sair de casa, ou pessoas adultas que desistem do trabalho, né? Que nem buscam informação para... Claro, não é fácil, mas nenhuma etapa de vida é fácil. E o ideal seja que dentro das possibilidades a gente sempre consiga fazer o melhor para ser e estar melhor na nossa vida, né? Realmente, a gente precisa estar sempre evoluindo, né? E isso é fundamental. O que você pensa daqui para frente? Tanto da sua área profissional, uma especialização em algo, o que você projeta para você que tem 23, né? Quando você tiver 30, quando você tiver 40, o que você almeja para você, profissionalmente falando? Atualmente estou concluindo uma pós-graduação em psicomotricidade e estou fazendo uma pesquisa sobre como essa área pode ajudar as pessoas cegas, né? Mas, claro, não parar de estudar, eu pretendo especializar em terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho. Quem sabe também expandir os projetos sociais, oferecer atendimento social, de acordo com a minha possibilidade, né? Porque, infelizmente, não é sempre que é possível oferecer um atendimento social ou mais barato, porque a psicologia é cara, né? E até por isso muitas pessoas desistem de fazer o acompanhamento. Mas eu acho que sempre vou estar tentando contribuir socialmente em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul e de forma macro, né, no Brasil, enfim, para quem chegar, ser também uma área de rede de apoio para quem precisar. As dificuldades que você teve ao longo aí desse processo, por exemplo, o Braille, você disse que você aprendeu, que teve que aprender, não tem outra solução. A Sim. internet te auxilia bastante, a voz do Muito. Google já é algo que
você já está acostumada bastante com esse processo todo? Sim, sim. Então, a tecnologia acessível, né, a tecnologia assistiva, também veio como uma novidade para minha vida. Porque antes eu mexia no celular normalmente, né, tipo, sem auxílio de lupa ou ampliação. E aí eu descobri os recursos de acessibilidade, como, por exemplo, leitores de tela, e também veio as questões de ter que aprender mobilidade, que a gente fala a mobilidade urbana, que é aprender a usar bengala. Eu tô com a bengala aqui na minha mão, né? E isso também foi pela internet, vou ser bem sincera. Mas aqui em Três Lagoas, óbvio, você não sai sozinha, né? Então, às vezes não, mas quando é necessário, sim. E aí, a acessibilidade hoje aqui em Três Lagoas, para pessoas nessa sua condição, hoje, como é que você avalia? Funciona? Tem que melhorar? Enfim. Eu vou dizer que estamos engatinhando. Porque assim, Henrique, eu avalio que a questão estrutural, de arquitetônica, rampa, o que seja, a gente consegue resolver com mudanças materiais. Mas a minha maior dificuldade é a barreira atitudinal. Ou seja, as pessoas entenderem que eu posso ser protagonista da minha própria vida. Que eu posso estar numa loja e comprar uma blusa sem a pessoa perguntar para quem estiver comigo. Ou que eu possa oferecer um serviço e ser uma profissional sem a pessoa se surpreender. O que é difícil, né? As pessoas entenderem isso. E sem questionar, né? Mas você vai levar desse jeito, mais isso, mais aquilo. Exatamente. E também eu sinto que as pessoas ao mesmo tempo têm esse estranhamento, mas têm medo de perguntar, de se abrir para saber sobre o outro. Ou tem uma ideia relacionada a deixa lá porque, né, eu não sei lidar, não vou dar conta, não sei ajudar, então vou deixar a pessoa lá. Sendo que às vezes é só a oportunidade de perguntar, olha, como eu posso te ajudar? Ou você precisa de ajuda? Como eu posso fazer para te ajudar? Estar aberto ao outro. Esse é uma questão que tem muito que se avançar ainda, né? Sim. Não é simples, mas também não é um bicho de sete cabeças. Acredito que com o tempo as coisas possam melhorar, sim. Né? Sim. Outras pessoas nessa sua condição de cegueira, você já teve contato aqui em Três Lagoas? Conhece pessoas assim? Tem grupo de ajuda, enfim, para trocar informações, experiências? Tem algo do tipo hoje aqui? Então, hoje na cidade nós não temos nenhum grupo de referência ou grupo de ajuda. Eu conheço pessoas pontuais, inclusive uma pessoa que pratica o mesmo esporte que eu iniciei, que é judoca. Eu comecei judô semana passada, então nós também dentro do esporte estamos desenvolvendo as nossas estratégias, né? E tá dando super certo. Então eu conheço pontualmente as pessoas. Acaba que cada um vai vivendo a sua vida e como não tem uma iniciativa grande, ninguém acaba formando uma intimidade ou se aproximando nesses processos de ou estar passando pelo tratamento ou acabar ficando cego. Esporte é também uma área muito legal e que também faz com que as pessoas elas tenham uma condição, né, de viver. E você descobriu o judô, né? Isso. E vai firme nessa caminhada. Sim, sim. Eu digo que esporte é saúde. E para os meus pacientes, eu sempre falo, vamos fazer um esporte. Aí eu fui da teoria para a prática agora. Não só recomendando, né? Mas praticando o esporte, que é o mais legal. Sim, sim, é fundamental. E, claro, temos que fazer adaptações? Temos, mas não simplesmente pela deficiência. Né, pela cegueira. Mas porque todos somos diferentes. Às vezes eu poderia ter experimentado judô e não ter gostado. Sim. E tudo bem, né? Mas é se permitir também, né? Sim, legal. Se não fosse o judô, você caminharia para outro esporte, né? Ou Exatamente. que você se adaptasse, que você pudesse estar ambientada. Sim. Bom, agora 8h02, a gente chegou ao final do programa, esse bate-papo muito legal, conversando com o Euridice e com a Ana Paula sobre esse abril marrom, né? Que é tão importante, de alerta mesmo, né? Para as pessoas terem informação principalmente.
Eurico, você quer falar alguma coisa, de repente não tenha falado? Fica à vontade. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, da difusora, agradecer a doutora Paula por essa parceria, agradecer a senhora Renata, né, que acompanha a Paula, né, está fazendo esse trabalho também voluntário, e acredito assim que a doutora Paula vai contribuir muito para Três Lagoas. Inclusive, nós já fizemos 5 palestras, né, doutora? Isso. E assim você vê um resultado muito bom, porque na palestra, Henrique, ela coloca as pessoas para trabalhar, né? E assim, vou contar só uma que ela fez numa palestra, né? Inclusive, ela também confeccionou. Ela pediu para a gente levar uma folha de papel em branco e distribuir para cada pessoa que estava na palestra. Sim. Aí ela pediu para essas pessoas fazer um barquinho. Inclusive, ela fez um barquinho, né? E daí depois, no final, ela fez uma reflexão com esse barquinho, né? Em outras palestras ela usou outra dinâmica. Então, assim, é muito interessante quando você vê uma pessoa com deficiência visual, né, acreditando, né, nela, acreditando na cidade, no país, no estado, né? Então, isso aí é de grande importância para nós. Então, enquanto a gente tiver disponibilidade, né, para levar a doutora Paula para falar com as pessoas, né? Porque de repente você chega em alguma empresa, a pessoa está num desânimo tão grande, né? E depois que assiste a palestra da doutora Paula, volta a ter aquele ânimo, aquela perspectiva de vida. Então, é só gratidão à doutora Paula, à Renata que acompanha, e a Três Lagoas em geral, e a vocês da imprensa. Legal, doutora Ana Paula, obrigado pela sua participação, né, acrescentando demais nessa segunda-feira aqui na Rádio Difusora. Tudo de bom, viu? Obrigada pela oportunidade, pelo espaço, pela abertura. E agradeço as parcerias, seu Euri, Renata, a nossa grande equipe que está se formando e se fortalecendo a cada dia. E ajudando o próximo, né? O que é mais legal disso tudo, né? Isso Com é certeza. bacana.